A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Penha. Vou deixar aqui para vocês meditarem no livro de Gênesis capítulo 2 e o versículo 24 que diz: Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Glória a Deus. Versículo 24 de Gênesis. Nós podemos ver aqui que Deus institui o casamento. Deus cria o casamento. Glória a Deus. E Ele cria o homem, cria tudo. Depois cria a mulher, né? E institui o casamento. E o casamento é algo, foi uma instituição criada por Deus, e hoje as pessoas interpretam de diversas formas. O casamento não dá mais certo. Casar para quê, né? Morar junto é melhor, né, para se conhecer, mas Paulo diz na sua epístola que é melhor casar-se do que abrasar, né? Glória a Deus, dizendo assim que mesmo que a pessoa tenha uma convivência boa, né, o homem e a mulher, é necessário casar, né, para ficar tudo certo, porque existe uma lei, né, em que um casal é considerado marido e mulher a partir do matrimônio, né? Então, segundo a Bíblia, quando um homem tem contato com a mulher, ele se torna um. Mas não é um casamento. Casamento é a partir de um juiz decretar, né, aquela palavra de bênção, né, sobre o juiz de paz, sobre o casal. E aqui o juiz, que é Deus, né, criou um para o outro e abençoou. Ele criou o juiz dos juízes, a instituição casamento. Mas o que eu quero abordar mais além ainda é a união, glória a Deus, que é de Deus e permanece em Deus. E Deus tem propósito, né? Tudo que Deus cria é com propósito. Quando Deus foi criar o homem e a mulher, Ele teve um propósito. Deus não faz nada sem um propósito divino, sem algo divino construído já, né? Glória a Deus. Então, quando Ele criou o casamento, Ele criou para o homem não ficar só. Quando falo homem, eu falo homem e mulher, falo ambos. Mas nós vemos que muitos casamentos não têm ido avante, muitas vezes por causa do próprio homem, né? O homem ou a mulher, ou até uma ação do inimigo. E também porque muitas vezes o homem não é criterioso, nem a mulher na escolha. O que devemos fazer primeiro, orando, nós como cristãos. Isso é um conselho para aqueles que são cristãos, que querem, glória a Deus, em um relacionamento e casar-se, que busque no corpo de Cristo o seu cônjuge, né? Que seja um homem ou buscando a mulher e a mulher buscando o homem, que seja no Senhor, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus é contra o jugo desigual. Eu acho que a Bíblia fala, se a Bíblia fala, ela tem fundamento. Deus cria Adão e Eva no mesmo espírito, né? Todos os dois na presença de Deus, um para o outro. E, glória a Deus, aí a tendência dá certo. Mesmo com todos os dois tendo uma dificuldade. Quando um homem, ele escolhe para ser uma cristã de verdade, uma mulher, um cristão de verdade, não estou falando sobre alguém que está visitando uma congregação, ainda não é convertido. Não, estou falando sobre um cristão de verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus, a mulher que tem compromisso com a palavra de Deus, e aí ambos, um escolhe o outro em oração, apresentando a Deus. E aí Deus
aleluia, diante do seu propósito, afirma, né? Confirma aquele relacionamento e aí sustenta. Não que ambos não terão dificuldade, eu já disse, cada um tem uma natureza diferente, mas o casamento é justamente para um se adaptar ao outro, um conhecer o outro e ir orando pela fraqueza do outro e aperfeiçoando. Porque vamos ver um exemplo, a noiva de Cristo, né? Nós sabemos que a igreja de Deus não é uma placa que eu estou falando. A noiva de Cristo, quer dizer, membro de todas as denominações de toda a terra, cristã, se torna um corpo, que é a noiva. A noiva de Cristo está sendo preparada para ser apresentada a Ele, entendeu? A noiva, a igreja, glória a Deus, amém? A Bíblia fala sobre isso. E há uma preparação, a noiva imperfeita, mas foi comprada pelo sangue, né? Está sendo guardada, sustentada, abençoada, preparada para as núpcias no céu, né? Um encontro com o noivo, que é Jesus, a igreja do Senhor. Então a igreja, aleluia, nós temos essa simbologia, nós trazemos para o casamento, né? Para a unidade entre um homem e uma mulher. Então, sem medo, sem temor, casar para depois separar. Um cristão não tem esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento é um primeiro carnal e depois maligno, porque o casamento é esforçado pelos dois e Deus que sustenta. Amém? Se foram os dois cristãos, como eu falei, e os dois permanecendo na palavra de Deus, os dois orando, buscando a Deus, eu tenho certeza que com toda a dificuldade, vai se adaptar ao outro, mas como eu estou falando, o homem buscando a mulher cristã de verdade e a mulher buscando o homem cristão de verdade. Eu estou falando, por que eu estou dizendo? Porque existe o homem capa, existe a mulher capa. Existe aquele que se diz cristão, mas não está querendo algo sério. Ainda quer viver uma vida, digamos, lá do mundo, aquela antes de servir a Deus, né? Uma vida de muitos companheiros. E não é assim, né? Porque o homem foi feito para uma mulher e a mulher para um homem. Então, o homem, quando ele é convertido, ele vai se dedicar ao cônjuge, que é a mulher, e a mulher, e segundo a Bíblia Sagrada, está escrito, glória a Deus, é que o homem deve amar a mulher, está lá em 1 Coríntios 7. E a mulher sujeitar. Quando eu falo sujeitar, não é o homem escravizar, é ela, antes de tomar decisões, conversar com ele, né? Se ele disser não, ela procurar conversar o porquê ou não. Por isso que ela tem que estar com um homem cristão, com todas as fraquezas dele, e ele com uma cristã. Porque geralmente as mulheres, existem mulheres que têm, os pais ensinam as mães a doutrina, e vem, né, com aquela atitude, aquele caráter, sabe lidar com o esposo, está preparado para lidar com a família, porque foi ensinado. Mas hoje parece que mudou um pouco esse costume. As mães não costumam dar um exemplo, nem orientar suas filhas para um dia ter um esposo, e os homens também não costumam orientar seus filhos para ser um bom marido, né, para futuramente. E isso tem confundido muito. Sem falar nas ideologias que entra pelo meio e quer ensinar a mulher a ser tipo homem. Não ouvir, ser senhora de si, e nisso tem acontecido muita desavença no corpo, né? E graças a Deus os cristãos não têm isso. A mulher cumpre a parte dela e o homem a parte dele, que é amar a mulher e a mulher sujeitar o homem. E isso em concordância, em unidade uns com os outros. E aí o que acontece? Quando os dois estão submissos ao Senhor, ali que vem os frutos, vão ser doutrinados, orientados segundo a palavra de Deus. Mas veja aí, um homem resolve ter um relacionamento com uma descrente, um homem cristão. Como é que vai ser? Digamos que essa descrente tem caráter, porém é uma mulher que gosta de festas,
que gosta de bebidas alcoólicas. Como será essa convivência? E vice-versa, hein? Como será? Então, é necessário a mulher cristã buscar de Deus, né, o seu cônjuge, para que tudo dê certo. Então, um relacionamento em Deus, com todas as dificuldades, a tendência é fluir, é durar e ser próspero. E vimos exemplos do casal para criar os filhos, né? Isso é uma bênção na mão do Senhor. O inimigo, ele investe, ele pode atingir? Pode. A partir do momento que um dos dois permita, ou até que não seja isso, seja mesmo uma ação direta do adversário, que nós vimos uma ação do adversário no relacionamento de Adão e Eva, e a humanidade foi atingida. Então o inimigo, ele atinge, mas quem nos guarda é Deus. Então vamos continuar com isso. A família foi e é uma instituição criada por Deus, e não devemos fazer pouco caso. E peço aos homens que levem mais a sério os cônjuges, né? Procure levar para o altar. Então procure, aleluia, buscar de Deus uma mulher que vocês queiram levar para o altar, e a mulher da mesma maneira. Nós não podemos viver como descrentes, né? Não, porque muitos descrentes casam, que é algo sério, mas fica naquela. Tá com um cônjuge, mas quer 2, 3, ou mais uma somando. E isso não é bom. Vai haver discórdia, vai haver brigas, ciúmes. Porque quando há um ciúme, sem que nenhum dos dois dê brecha, isso é reparável. Porque existe um ciúme comum de zelo, um ciúme comum não proíbe, não briga, não discute, não fica suspeitando mal um do outro. Então existe, glória a Deus, muitas coisas, muitas tentações, muitas coisinhas que envolvem um casal, que pode de alguma maneira tirar a harmonia ou tentar tirar. Então, permanecer em Deus, na oração, na presença dele, todas as barreiras possíveis que surgirem contra o casal serão rompidas pelo Senhor e pelo casal que persevera, né? Um desemprego, o marido, a mulher ter paciência de orar até a Deus a dar uma solução para isso, um desemprego à mulher, etc. Então, algo que vem acontecer, que vem atingir de alguma maneira, né? Porque o inimigo, ele age jogando certo na vida financeira, né? E muitas coisas para tentar tirar a desarmonia, tirar a harmonia e criar uma desarmonia, na verdade, e tem que haver a vigilância. Glória a Deus. E andar na presença de Deus e procurar criar os filhos no temor de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente cria os filhos no temor do Senhor, ainda ele adulto, ele cresce, ele não se desviará. Quer dizer, esse temor vai estar dentro dele e um dia vai se completar a obra, ele dando lugar e ele sendo ensinado. A tendência é isso. Mas hoje, para concluir, a gente observa que existem muitas pessoas que criam filhos fora da presença de Deus. Pessoas que não têm o temor de Deus, por isso que nós pregamos que aceite Jesus e se firme nele. Para criar seus filhos no temor de Deus, primeiro vocês têm que viver, estou falando agora para o descrente, no temor de Deus, para que as crianças possam crescer pessoas tementes a Deus, né? Um homem, digamos, descrente, que tem um cônjuge, o que é que ele vai fazer? Vai se entregar às curtições, vai levar seu cônjuge para as curtições, bebederia e coisas erradas, ambientes que não é ambiente de família, porque um ambiente de bebida, de muita gente ali se embebedando, muitos espíritos contrários vão estar cercando. Então muitas coisas vão acontecer, muitas coisas ruins podem acontecer, inclusive dissolver a união devido a essa insistência do casal de viver uma vida de treva e querer permanecer, manter o cônjuge de pé.
não vai ser possível. Existem pessoas que vivem a vida nas trevas lá, bebendo, festejando, só andam na bebida alcoólica e nas práticas de muita coisa errada e manter um relacionamento, não tem como. Porque o que sustenta o relacionamento homem e mulher, glória a Deus, que é chamado do amor eros, é o amor ágape, que é o amor de Deus. E o amor de Deus não flui numa vida de orgia, em uma vida de ambiente de bebida, de coisas erradas. Não tem como o amor de Deus fluir. Por mais que você disse, eu tenho um Deus, meu Deus, não flui, não flui. Porque você tem que sair das trevas, você tem que colocar o seu cônjuge na luz, para que a luz fortaleça a presença de Deus, fortaleça a união, glória a Deus. Entendeu? Há quem diga, para tentar combater a palavra de Deus, eu conheço um casal que vive os dois bem, bebe tudo, mas anda os dois bem. Irmãos, quem dá lugar ao diabo, glória a Deus, não pode ter. Eva não teve alegria depois disso. Depois dela ter dado lugar ao diabo, ela atingiu o cônjuge, encheu a humanidade, quando desobedeceu a Deus aquilo. Então, não adianta dizer que uma vida de treva vai levar sempre a bênção, que um dia vai quebrar, e vai quebrar de maneira feia. Porque eu estou falando, primeiro, que bebida alcoólica alimenta espíritos ruins. Todo espírito ruim se alimenta de muita coisa, de bebida alcoólica. Você vai ver que no sacrifício a ele, essas entidades que eles chamam, eles oferecem todo tipo de alimento, principalmente bebida alcoólica. Liberam um dos piores espíritos, que Satanás se alimenta de tudo que destrói. Por isso que ele inspirou o homem para usar droga, bebida alcoólica e etc. E qual o exemplo que o pai e a mãe vai ter? Porque a criança, ela aprende mais, não é só que o pai e a mãe ensinam falando, mas a atitude. A criança grava mais a atitude do pai e a atitude da mãe do que o que eles falam. Tem que ensinar sim, mas a atitude fala muito mais alto para as crianças. Amém? Então vamos permanecer no Senhor. E o cônjuge que não está no Senhor, procure buscar no Senhor, consagrar o cônjuge e separar da vida errada, porque a vida de treva é só engano, entendeu? Você vai alimentar o inimigo, pegar o dinheiro que Deus lhe supre, lhe dá para sustentar a sua família. Aí você vai gastar aquilo que não é pão e a Bíblia proíbe. E aí você vai estar combatendo contra a sua família, alimentando um espírito ruim, mesmo achando que não. E toda vez que você beber bebida alcoólica e ficar insistindo, você está dando lugar ao inimigo. Você está alimentando um demônio e ele vai vir de contra você, porque você está dando lugar, alimentando para ele vir de contra o seu relacionamento. Amém? Então, vai ser só até aqui, foi um pouco extenso. Eu não pude falar mais porque o áudio fica grande, mas em breve, quem sabe, eu vou trazer mais assuntos sobre casamento. Quero orar agora pelas famílias. Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, suas famílias, seus entes queridos. Abençoa, meu Pai, os casais, abençoa as famílias, abençoa os filhos, os netos, abençoa toda a família, repreendendo todo vício, todo espírito contrário, perturbador, todo espírito que destrói a família, que é contra a instituição família. Caia por terra toda ação do mal, que o teu poder sustente, livrando dos laços, da seta, das doenças, de toda maldição. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, para a glória de Deus. Abençoe e guarde o nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.